Olá, pessoal. Retornando aqui à nossa disciplina Contabilidade do Agronegócio, hoje nós iremos abordar então a temática Fundamentos de Contratos Futuros e de Opções no Agronegócio. Vamos tratar aqui dos fundamentos básicos, né, de como funciona essas modalidades de contrato, especificamente dentro do agronegócio, que é o foco da nossa disciplina. Então, em termos de conceitos, né, o que são derivativos? Né? São instrumentos financeiros que se originam, ou seja, eles têm origem, eles dependem do valor de um outro ativo tido como referência. Né? Então, é um contrato, ele não tem um valor próprio, então ele não apresenta valor próprio, o valor dele deriva do valor de um ativo básico, né? do ativo básico, que seja uma commodity, esse ativo, uma ação, uma taxa de juros, uma taxa de câmbio, uma taxa de índice de inflação, qualquer um outro ativo que dá origem a esse instrumento financeiro. Então, derivativo é isso, é um ativo que deriva de um outro ativo. Então, para tornar isso mais simples. Então, vamos pegar, por exemplo, a soja. Né? A soja existe fisicamente, né? O produtor rural tem uma quantidade de soja, seja ela plantada ou colhida dentro do armazém, então ele tem um ativo físico. Se ele fizer um contrato futuro de venda de soja, dessa soja, por exemplo, para uma data futura, ele vai estar dando origem a um derivativo, que é um instrumento financeiro, que é um outro ativo, né, que tem origem na soja, é um contrato futuro de soja, cujo valor desse contrato futuro está baseado na cotação dessa mesma soja. Tá? Então, a gente tem uma ideia do que é isso. Tá? É um ativo que dá origem a um outro ativo. Então, é um derivativo, ele é um instrumento financeiro ou um outro contrato com algumas características, né? Então, por exemplo, o valor, né, desse ativo, ele se altera em resposta ao valor do ativo do qual lhe deu origem, né? Então, por exemplo, se foi uma taxa com um contrato baseado em taxa de juro, se a taxa de juro alterar, vai alterar o valor desse derivativo. Ou se foi de uma mercadoria, por exemplo, soja, milho, café ou boi, por exemplo, se a cotação dessa commodity alterar, vai alterar o preço também desse derivativo. Se é baseado numa taxa de câmbio, né, ou preço, ou taxa, né, ou seja, vai sofrer alterações com base na alteração sofrida pelo ativo que lhe deu origem. Né? Outra característica, né, é que não é necessário qualquer investimento inicial, né, para você fazer essa operação. Ou seja, se eu fizer uma venda de contrato futuro de soja, né, seja lá, sei lá, 3, 4, 5 contratos, 10 contratos de soja, não vou receber o valor da venda dessa soja no momento que eu fecho essa venda. Não recebo nada, só faço a venda. Simplesmente simplesmente papéis, né? Não há o recebimento pela venda dessa soja, por exemplo. Tá? E se eu fizer a compra, também não vou pagar, não é pago também por essa compra. A liquidação é feita em data futura, né? Então a liquidação é feita em data futura. O que acontece são os ajustes diários, né? São os ajustes diários, né? Isso acontece diariamente. Então, ainda sobre os conceitos, né? Ou seja, são ativos que derivam integral ou parcialmente de um outro ativo, né? Pode ser entendidos como operações financeiras que têm como base aquilo que eu já disse, né? O preço, a cotação de um ativo chamado ativo objeto, né? Negociado aí no mercado futuro, no mercado a termo ou no mercado de opções, né? Ou de compra e venda, ou de swaps, né? Exemplo, soja é uma mercadoria. Portanto, devido à sua possibilidade da sua padronização, ela é tratada como uma commodity, assim como o milho, o café, o trigo, como outras mercadorias, né? O ouro, petróleo, ferro, minério de ferro, né? Níquel, cobre, alumínio, tudo isso são tratados como commodities. Né? Então, por essa razão, são negociados, né, contratos futuros de opções em bolsas, né, de mercadorias, né, em bolsas, né, geralmente bolsa ou bolsa de mercadoria.
né? Hoje a gente não tem mais uma bolsa específica para mercadorias. A BMF fundiu com a Bolsa de Valores e depois deu origem aí atualmente junto com a CETIP e a B3, né? Então os contratos, eles derivam de uma mercadoria, portanto são derivativos, né? Esses contratos, apesar de representar mercadorias, não são liquidados, né, com entrega física do produto, mas por meio de liquidação financeira. Por isso são chamados de instrumentos financeiros. Então, quando eu vendo um contrato de soja, no ato da venda eu não recebo o valor da venda da mercadoria. No futuro, eu faço a liquidação financeira desse contrato. Também não faço a entrega dessa soja, só faço a liquidação financeira desses contratos. E a soja eu vendo para quem eu achar, né, conveniente vender, né? Então, nesse mercado não existe entrega física dessa mercadoria, tá? Portanto, por isso são chamados de instrumentos financeiros. Então, em termos de derivativos, né, vamos ver quais são os tipos que são mais comuns, que são negociados nesses mercados. Então nós temos aí, em termos de derivativo, nós temos os contratos futuros, os contratos de opções e os contratos de swaps, né? Vamos ver aqui a imagem aparecer aqui. Informática tem esses detalhezinhos, de vez em quando dá umas travadas. Tipo de contrato derivativo. Então nós temos contrato futuro, que eu já falei, contrato de opções e os swaps, né? No nosso caso, nós vamos ficar mais restrito aqui aos contratos futuro e de opções, tá? E o swap a gente não vai tratar aqui porque eles já não são comuns, né, dentro da venda de mercadorias, né? Mercadorias se trabalha mais com contrato futuro e opções, né? Swaps é mais voltado para mercado de taxa de juros, onde se faz trocas de taxa de juros, tá? Bom, o contrato futuro, então, é o contrato no qual as partes, né, se obrigam a negociar, comprar ou vender determinado ativo em uma data futura a um preço pré-estabelecido. Qualquer variação no preço ajustado em relação a determinado valor de referência são cobrados ou pagos pelos compradores e vendedores. Então, se o produtor rural faz uma venda de contrato de soja hoje, o que acontece amanhã? Amanhã a soja vai ter um valor, vai ter uma variação no preço, porque a variação ela é diária, né? Ela acontece diariamente no preço das mercadorias. Então, essa variação de preço para mais ou para menos, ela tem que ser liquidada. Ou seja, se eu sou o vendedor, né, eu vendi por 10, por 100, vamos falar assim, por 100, e amanhã ela tiver cotada a 90, alguém vai ter que me pagar 10. Né? Quem comprou o contrato de mim vai ter que pagar 10 reais. Se amanhã ela tiver 110, eu que sou o vendedor, vou ter que pagar 10 reais para o comprador. Então, esses ajustes diários, eles têm que ser liquidados diariamente, tá? Diariamente. Então, isso é feito de forma diária. Os principais instrumentos financeiros negociados são produtos agropecuários, né, que são chamadas commodities agropecuárias, porque existem commodities que não são agropecuárias, por exemplo, petróleo, né, ouro, ferro, níquel, né, por exemplo, cobre, são minerais, então já são tratados, mas também são commodities. Contratos com base em taxa de juros, em taxa de câmbio, índice Bovespa, por exemplo, contratos com taxas de índice de preço, por exemplo, né, são também negociados, né, são negociados. Bom, contrato de opções, né? Contrato de opções é um contrato em que o detentor de uma opção, né, tem o direito adquirido pelo pagamento de um prêmio de comprar ou vender em certa data futura determinado ativo a um preço pré-estabelecido. Então, nós estamos falando aqui de contrato de opções. Então, chama opção porque o detentor, né, tem a opção de comprar ou vender, né, porque ele pagou um prêmio, ele pagou um valor
para ter o direito de comprar ou vender, numa data futura, um determinado ativo a um preço pré-acertado, tá? Ele vai ou não exercer essa opção, depende da conveniência e do preço, logicamente, desse ativo lá no vencimento, tá? Esse direito é exercido caso as condições econômicas sejam atraentes, aquilo que eu disse, vai exercer lá no vencimento, dependendo do comportamento do preço desse produto, né? Seja atraente para o titular da opção. Em caso contrário, o direito não é exercido, ele vai perder o prêmio que ele pagou, né? Da mesma forma, os produtos negociados são os mesmos que de um contrato futuro, tá? Então, são os mesmos, mercadorias, taxa de juro, ações, ouro, cobre, níquel, zinco, minério de ferro, coisas desse tipo, tá? Então, observe bem que eu estou falando de contrato de opções. Então, o detentor da opção, ele tem o direito de comprar ou vender uma mercadoria ou um produto na data do vencimento a um preço pré-acertado. Vai depender, logicamente, do comportamento do preço desse produto, tá? Se eu tenho a opção de vender para alguém uma saca de soja por 150 lá em maio de 2022, então eu tenho a opção de vender a 150. Se chegar no vencimento a soja estiver a R$100, eu vou exigir o cumprimento do contrato. Eu não vou vender a R$100, eu vou vender a 150 porque foi o contrato que eu fechei. Então eu tenho esse direito. Agora, se eu fechei um contrato de soja a 150 lá em maio de 2022 e chegar em maio de 2022, a soja estiver a 180, eu não vou exercer a opção, porque não me interessa. Eu vou perder o prêmio que eu paguei, que é um valor, uma taxa que eu pago para ter o direito, e vou dizer para o comprador, ó, tchau, muito obrigado, eu não vou te vender a soja. Eu vou para o mercado e vou vender a 180. Por que eu vou vender a 150? Vou vender a 180. Então, ele é mais flexível do que o contrato futuro, porque o contrato futuro eu tenho no vencimento, tem que ser liquidado. Não interessa o preço. Na opção não, é diferente. Tá bom? A gente vai ver detalhes mais à frente. Já o contrato swap, né, são contratos que prevêem a troca de obrigações de pagamentos periódicos, indexado a determinado índice ou de uma forma diferente de ajuste, né? A operação de swap permite transformar uma dívida pós-fixada em pré-fixada, em um ativo de renda variável em ativo fixo, assim por diante. Isso aqui é muito mais comum, né, no mercado aí onde atuam as empresas, né? Então, que negociam, que fazem dívidas indexadas a determinado contrato. Então, se uma empresa está com uma taxa de juro pré-fixada, né, pré-fixou uma taxa de juro, quando a taxa de juro era bastante alta, e aí a tendência da taxa de juros está numa descendente, ou seja, está caindo a taxa de juros, pô, ela vai acabar pagando muito caro por essa dívida. Então ela pega e troca por uma taxa pós-fixada, né? Faz uma troca de um contrato inverso. Então serve para isso aí, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui de contrato de swap, porque isso não é muito como se diz assim, pertinente ao comércio, à negociação de produtos agropecuários, né? Isso aí é mais relacionado ao mercado de taxa de juros. Bom, em termos de derivativos, né, a gente precisa entender alguns termos, né? Ou seja, alguns termos e quem é que atua nesse mercado. Então, tem vários participantes que atuam nesse mercado de várias formas, né? Nós temos o hedger, né? É o agente que participa do mercado buscando proteção às flutuações de preço. Então, o produtor rural, por exemplo, ao entrar no mercado de futuro ou de opções e faz uma operação no mercado futuro de opções, ele está buscando uma proteção à flutuação de preço. Então, ele é um hedger. Né? Quem compra e quem vende está buscando proteção de preço. Então, ele é um hedger, né? O especulador, né, é o agente que assume o risco do hedger, né, motivado pela possibilidade de ganho financeiro. Tá? Então, às vezes, o cara compra um contrato de soja, mas ele nem conhece soja, nunca viu um pé de soja. Ele não está interessado na soja, né, no produto soja, ele está interessado na possibilidade de que ele viu uma oportunidade, uma janela aí de ganhar dinheiro. Então, ele é o especulador.
né? Então, para o mercado, para esse ambiente de mercado, o especulador é um cara muito bem-vindo, né? Diferente do manipulador, né? O manipulador, ele é nocivo para o mercado, né? O especulador, ele é muito bem-vindo porque é ele que motiva esse mercado e ele que acaba assumindo os riscos desse mercado, né? O arbitrador, né, é aquele que procura tirar vantagem quando percebe que os preços em dois ou mais mercados apresentam-se distorcidos. Então, ele vê que há distorção de preço, por exemplo, no mercado brasileiro, no mercado asiático ou no mercado norte-americano, e ele tenta arbitrar uma taxa ali e com isso ele tirar vantagem e ganhar dinheiro aí em função dessas distorções entre os dois mercados, tá? Isso não é o nosso caso aqui do agronegócio, tá bom? Bom, então vamos falar um pouco sobre o mercado futuro. O que é mercado futuro? O que é mercado de opções? Né? Então, qual é a diferença de mercado futuro e mercado de opções? Né? Future versus options. Né? Então vamos ver essa diferença aí. Bom, mercado agropecuário como um todo, né? O mercado físico, né, os produtos disponíveis. Então eu tenho a soja disponível no armazém, eu tenho o milho, eu tenho o café, eu tenho o trigo, eu tenho o sorgo, eu tenho, sei lá, o feijão e por aí afora, o arroz por aí afora, né? O a termo, né, o que é o mercado a termo? É o recebimento à vista ou futuro e entrega futura, né? Então eu posso fazer uma venda de produto para uma data futura, recebendo agora ou fazendo uma entrega futura, né? Quando eu falo de mercado futuro, são papéis que representam os produtos, não é produto, são papéis, né? Simplesmente papéis. E o de opções também são papéis que representam direitos. Futuro são papéis que representam produtos. Opções são papéis que representam direitos, o direito da pessoa exercer ou não a sua opção de comprar ou vender, tá? Porque existem as duas modalidades, opção de compra ou opção de venda, né? Bom, são alguns termos, né, que existem dentro do mercado. Então, as commodities, que são os produtos, os hedgers são aqueles que buscam a proteção de preço, das variações de preço, seja o produtor rural ou seja a indústria, né, uma BRF, uma ADM, uma Cargill, elas também fazem contrato futuro para se proteger de alta de preço. De alta de preço. O produtor rural faz para se prever com baixa de preço, tá certo? Os especuladores, que é aquilo que eu falei, que é as pessoas que atuam no mercado e assumem o risco. Tem os corretores, né, que trabalham na intermediação do negócio. Os operadores, que são as corretoras, né, que fazem as operações, as operadoras. Existe a bolsa, que no caso aqui no Brasil é a B3, Bolsa Brasil Balcão. E tem os ajustes diários, que são aquelas variações que as mercadorias sofrem diariamente e cujos valores têm que ser liquidados diariamente, tá? Mercado futuro. Os vendedores, eles temem baixa de preços, no caso aí, produtor rural, ele é o vendedor, ele teme a baixa de preço e ele possui o produto físico. Ele tem o produto ou ele está com a lavoura em formação. Por exemplo, no momento atual, nós estamos agora em novembro, né, de 2021, estamos em pleno plantio da safra de verão, né? Então, você viajar aí pelo estado, nas regiões agrícolas, você vai ver soja já plantada e pessoal plantando soja. Então, o pessoal está plantando soja, tá? Agora eu pergunto, qual é o valor da saca de soja em 31 de maio de 2022? Tem como saber? Tem. Existe já o preço para a soja para 31 de maio de 2022, por exemplo. Todo dia o mercado traz o valor da cotação da soja no mercado futuro. Logicamente, hoje é um preço, amanhã é outro, semana que vem é outro, mês que vem é outro. Esse preço ele vai mudando em função de variáveis que acontecem dentro do mercado. Por exemplo,
o plantio está indo tudo normal, né, com chuvas regulares, né, estão dentro do cronograma, a área plantada é maior do que a área do ano passado, então assim, tudo favorece uma super safra. O que acontece com o preço? Pode essa variável que eu falei, condições climáticas e tudo mais, cronograma, pode influenciar no preço da soja. E como influencia? Mas o chinês não está comprando soja. A China parou de importar soja, por exemplo. O que acontece? Vai cair o preço da soja. Se cai hoje, cai no mercado futuro também, tá? Os estoques mundiais de soja estão muito baixos. Olha, isso pode fazer com que o preço da soja aumente. Os Estados Unidos acabou de colher a soja deles, que é diferente, né? O hemisfério é diferente, enquanto a gente está plantando, eles estão colhendo lá. E a colheita não foi tão boa como previsto, né? Como os Estados Unidos é aí o segundo maior produtor e exportador de soja, o que acontece? Vai subir o preço da soja, tá? E aí são variáveis que vai acontecer, que vai mudando esses valores diariamente. Então, quando eu estou plantando a soja, se eu olhar para o futuro, na época da minha colheita, eu tenho um preço de referência da minha soja na época da colheita. Cabe eu, como produtor rural, falar assim, olha, esse preço é atraente, esse preço me remunera adequadamente, então o que eu vou fazer? Eu vou vender uma quantidade da minha produção hoje, eu vou fechar um contrato futuro. Ele entra no mercado através de uma corretora e faz a venda de X contratos de soja para, sei lá, maio de 2022. Pronto, fez. Ele vai ter o produto físico, ele está plantando a soja, e ele teme a baixa de preço. Se esse preço está bom, eu temo a baixa de preço. Eu não sei se o preço vai cair ou se o preço vai subir. Ninguém sabe. Você pode fazer, como diz assim, previsões, né, com base em dados de mercado, mas o mercado muda. E quando ele fecha esse contrato, ele travou o preço da soja dele. Esse preço não muda mais para ele. Não importa se a soja vai subir ou se a soja vai cair o preço. Não importa, ele vai ficar nesse preço aí, tá? Então, isso é fazer um hedge, é fazer uma proteção de preço, temendo aí uma baixa de preço, tá? Os compradores, por sua vez, eles se preocupam com a alta de preço, né? Porque geralmente é uma indústria e aí ele precisa da matéria-prima, então ele pode fazer isso temendo aí uma alta de preço. Então, se ele olha o preço e fala, pô, esse preço não está tão alto assim, está um preço bom, eu compro. Se o preço subir, ele vai ficar nesse preço. Se o preço cair mais, também ele vai ficar nesse preço. Não vai sair mais desse preço, né? Já o especulador, ele não tem o produto físico, ele não participa da atividade agropecuária, apenas ele busca lucro no negócio e ele acaba assumindo então os riscos de tudo que acontece, tá bom? Então essas são as figuras aí que atuam nesse mercado, né? Bom, o que é um contrato futuro então, né? Então, o contrato futuro representa um compromisso de compra-venda para uma data futura, corresponde a uma determinada quantidade de mercadoria, né? Então, isso é um contrato futuro. Para negociar isso, existe uma padronização, né? O que é um contrato, né, de boi? Fechei um contrato futuro de boi. Olha, um contrato futuro de boi são 20 bois, tá? De 16 arrobas e meia, portanto, 330 arrobas. Por que 20 bois? Porque geralmente, né, uma carga de boi são 20 bois num caminhão. Exceto os caminhões do JBS que tem andares, né? Tem não sei quantos andares os caminhões da JBS. Mas um caminhão normal, padrão, carrega de 20 bois. Então isso é um contrato de boi. E para a BMF, um boi é um boi de 16 arrobas e meia, tá? Café, 100 sacas de 60 quilos.
Milho, 450 sacas de 60 quilos. Soja, 450 sacas de 60 quilos. Por que 450 sacas de 60 quilos? Pega 450 sacas e multiplica por 60. Dá 27 mil quilos. 27 mil quilos, 27 toneladas, é uma carreta. É a carga de uma carreta. Tá? Então, uma carreta de soja é um contrato futuro de soja. Tá? E assim por diante. Etanol, 30 metros cúbicos, é um caminhão-tanque de etanol. 30 mil litros, tá? E por aí afora. Então, existe essa padronização aqui. Mais para frente a gente vai ver as descrições mais detalhadas de cada um desses contratos e suas características, tá? Algodão, 27.557,5 libras peso ou 12,5 toneladas, né? Então, isso deve ser uma carga também de um caminhão de algodão, né? Como pesa pouco, né? Já é diferente, tá? Então isso é padronização de um contrato de boi, é isso, um contrato de café, é isso, café sem sacas, porque é um caminhão um caminhãozinho, né? F4000, né? E café é muito caro, então acaba padronizando num caminhão menor, né? São 100 sacas de 60 quilos. O café é bastante, tem um preço mais elevado. Vou pulando aqui. Bom, para fazer um contrato, existem alguns custos, tá? Então, quando eu fecho contrato, tem os custos. Margem de garantia, né? Então, assim, eu for fazer a venda de um contrato futuro, eu vendo a minha soja, ou meu milho, ou meu café, ou o boi. Então, eu vendo a X contrato. Então, se eu fizer 10 contratos de soja, né? 450, 27 mil quilos, 27 toneladas. Então, 270 mil toneladas de soja eu vou vender, né? Então, estou vendendo isso. Eu não vou receber o valor da quantidade de soja que eu vendi. Não, muito pelo contrário. Eu vou ter que pôr dinheiro no negócio. Eu tenho que depositar, além de pagar os custos operacionais, os emolumentos, né? Corretagem, emolumentos, taxa de registro de contrato, eu tenho que depositar um valor que é chamado de margem de garantia. O que é a margem de garantia? Eu tenho que pôr um valor lá, eu que vendi, eu ponho um valor, e o cara que comprou também põe um valor. Né? Ele faz também lá um depósito. Para garantir as variações, os ajustes diários, né? Que tem que ser pago. Né? Soja subiu, um paga, o outro ganha. Soja caiu, o outro lado ganha, o outro lado perde. Soja subiu, um outro lado ganha, o outro lado perde. Então, esses ajustes diários têm que ser liquidados diariamente. Então, a bolsa, para se precaver, exige então um depósito como margem de garantia para a liquidação dessas variações de preços que acontecem diariamente. O valor é depositado, é mantido numa conta, bloqueado em uma conta, remunerado, inclusive, esse dinheiro que fica lá, e cada ajuste que acontece, essa conta é debitada ou creditada, dependendo da variação do preço. Além disso, tem que pagar aí os emolumentos, né, e as corretagens, e também o imposto de renda sobre o ganho, tá? Bom, como se negocia nesse mercado? Para negociar na bolsa, primeiro passo, só através de uma corretora, né? Você vai comprar ações ou vender ações, você tem que ir através de uma corretora. Vender mercadorias também precisa de um corretor. Segundo passo, acompanhar as cotações e tendências do mercado, você precisa estar antenado ao mercado. Estabelecer o número e o valor dos contratos, quer dizer, quantos contratos eu quero vender, né? E aí você dá a ordem de venda ou de compra, dependendo aí do que você quer fazer, tá? Quinto passo, acompanhe o mercado para você saber o que está acontecendo e fecha o contrato, tá? Vamos simular aqui, fazer uma simulação, tá? Fazer uma simulação de uma venda de café, né? Então aqui o senhor fulano aqui vai vender 10 contratos de café, né? Nós estamos em maio de X2 e o vencimento é setembro de X2, né? O preço pretendido no vencimento do contrato, que é o preço referência, é R$ 123 por saca de café. Então vamos ver como é que acontece. Bom, aqui para a gente ver isso, a gente tem que entender aquilo que a gente falou. Ó. Existe de um lado o produtor,
o agricultor, e do outro lado a indústria. O produtor está preocupado com a queda do preço do café, tá? Por outro lado, a indústria está preocupada com a alta do preço do café. Tá? Então, se o preço do café cair, não é interessante para o agricultor. Tá? E se o preço do café subir, não é interessante para a indústria. Um é o contrário do outro. Solução: faz um contrato futuro e trava o preço. Fixa o preço. Tá? Então vamos ver o que acontece aí. Ó. Vamos simular aqui. Então, nós temos a data, o contrato, né, quanto saca, o preço por saca, ajuste diário, tá, e assim por diante. Então, dia 10 de maio o cara vendeu 10 contratos. Né? Se vocês lembram, café são 100 sacas por contrato. Então, 100 sacas, 10 vendeu 1.000 sacas de café. Né? Então, ele vendeu 1.000 sacas de café, porque são 10 contratos, cada contrato, lembra lá que a gente mostrou, são 100 sacas, a R$ 123 está travado o preço. Nesse momento, não tem nenhum ajuste diário, porque é o dia que eu fiz a operação. Amanhã, dia 11, eu estou vendido em 10 sacas, em 10 contratos, 1.000 sacas, e o café foi para 120. Então, o ajuste é diário. O preço do café vai subir ou vai descer. Isso é normal. É o mercado quem vai dizer isso. Não adianta. É o mercado quem dita as condições. Nesse caso, eu que vendi, eu ganho ou eu perdo? Né? Então, vamos ver o que acontece. Eu ganhei R$3. Por que eu ganhei R$3? Porque se eu for sair do mercado e liquidar o contrato, eu tenho que comprar um contrato, 10 contratos de café, e eu vou pagar 120. E o cara que comprou de mim, ele tem que me pagar 123. Tá certo? Então eu ganho 3. Então aquela conta que eu deposito a margem de garantia vai ser creditado em R$3 aí por saca, né? Por saca. Então R$3.000 aí o camarada ganhou de um dia para o outro. Então o saldo da operação 3.000. E isso é diário, tá? Dia 12, 1.000 sacas, tá 121. Nesse caso aqui, eu vou perder 1, né, em relação ao dia anterior, tá certo? Vou ser debitado em 1, vou ficar apenas com 2.000, tá certo? E assim sucessivamente, vai acontecendo dia após dia, dia após dia. Está lá, dia 29/8, estava 122, então eu sofri mais um débito de 1.000, só fiquei com 1.000. No dia do vencimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do negócio. Eu não vou entregar o café pro camarada que comprou. Aliás, nem sei quem comprou. O cara nem sabe de quem ele comprou e o vendedor nem sabe quem é que comprou dele, quem é o comprador. Tá? As pessoas não se conhecem, não se comunicam porque simplesmente através de corretora e muito menos ainda na atual conjuntura, que é tudo eletrônico, né? Nem pessoas mais negociam, é tudo eletrônico, negociação eletrônica. Então, se no vencimento, né, chega no vencimento, o que eu tenho que fazer? Eu estou vendido 10, eu tenho que fazer uma operação inversa para liquidar a minha participação na bolsa. Então eu compro 10 contratos. Compro 10 contratos. Tá? 1.000 sacas. Se o preço estiver a 119, o que acontece? Né? Para 122, que era o último preço referência, eu vou ganhar mais 3, né? Eu tinha R$1.000 mais 3.000, então eu vou ganhar R$4.000 na bolsa. Então eu saio da bolsa ganhando R$4.000. 4.000 na operação com 1.000 sacas de café. Só que o meu café que eu tenho lá no armazém, no físico, está valendo 119, que é o que diz que o mercado está falando que é. Porque para sair do negócio eu comprei 10 contratos a 119. 119 mais
R$ 3, R$ 119, mais R$ 4, né? Porque na verdade são R$ 4, R$ 4 mais R$ 4 que eu ganhei na bolsa. Qual era o preço pretendido pela saca de café quando eu fiz a venda lá em 10 de maio? 123. Ou seja, eu ganho 4 na bolsa, vendo meu café a 119 e o preço que eu queria é 123. Ou seja, eu não vou sair desse preço 123. Não importa se o café for a 150 ou se o café for a 100. O preço que eu fiz, que eu fechei, é 123. Eu fiz um travamento de preço e não vou sair desse preço. Não importa para onde o preço do café for. Tá certo? Isso é garantir um preço que eu achei que era, como diz assim, condizente e que remunera o meu capital. Tá? É isso que o produtor tem que pôr na cabeça. Fechar um contrato de soja não é especular, não é especulação, é garantia de preço. Porque quem está plantando soja hoje não sabe por quanto vai vender a saca de soja na colheita. Não sabe. Não tem como saber. Muitas variáveis podem acontecer até lá. Né? A carne vinha aí num preço bombando na arroba do boi. O que aconteceu agora? O chinês parou de importar carne, embargou a carne em função daqueles casos que houve lá de vaca louca e agora está embargado e não vão comprar. O que aconteceu com a arroba do boi? Caiu. Só não caiu no açougue pra gente. Mas deu uma parada no preço da arroba do boi. Quem que esperava um negócio desse? Ninguém. Ninguém. Tá certo? É para isso que serve esse mercado. Tá? Às vezes é difícil para o produtor entender isso. Tá? Vamos ver outra situação aqui. A mesma situação lá do seu fulano lá, tá? Ele vendeu 10 contratos, 1.000 saca, a 123, tá? Mesma coisa. Primeiro dia não tem ajuste diário, no segundo dia foi para 125, né? Aí no caso, 125. Aqui ele perde R$ 2 por saca e aí ele tem que pagar 2.000. Então aquela conta de margem de garantia, que é o depósito que ele faz de margem de garantia para garantir essas oscilações. Então aquela conta lá vai ser debitada em 2.000, tá certo? Então ele perdeu 2.000 na bolsa, tá? Dia 12, o café foi para 121, aí ele foi creditado em R$ 4, né? Porque tá menor do que era lá, né? Em relação a 125, 121 ele ganha R$ 4. E aí, R$ 4 ele acaba ficando com 2.000 de saldo positivo. E aí, diariamente, as coisas vão acontecendo, vão acontecendo. Chegou dia 29, estava 122 a saca de café, tá? Ele perdeu R$ 1, né, em relação ao 121, né, e aí ele fica com 1.000. No dia do vencimento, ele vende, ele compra 10 contratos e aí ele vai pagar 127. O café subiu. 127. Então, nesse caso aqui, ele sai perdendo na bolsa. Ele perde 5.000 na bolsa. Perdeu lá na bolsa. Só que o café que ele tem no armazém está valendo a saca R$ 127. Percebe a diferença? A mercadoria no físico está 127. 127 que tá o preço que ele vai vender o café no mercado, menos 4 que ele perdeu na bolsa. Qual era o preço do café que ele queria, né, que ele fechou lá em maio? 123. Então vocês viram que não importa se o café subir e o café baixar, vai sempre ficar dentro dos valor que ele travou lá no fechamento do contrato, tá? Então, não é especulação, é fechar um preço e garantir esse preço. É para isso que serve, tá? Isso é fazer proteção, fazer um hedge. Hedge em inglês quer dizer cercar, proteger, tá? Então é proteção, tá certo? É para isso que serve esse mercado, tá bom?
Vantagem para comprador e vendedor, né? Ou seja, proteção contra oscilação de preço. Isso a gente viu. Fechou o contrato, não importa para onde o preço vai. O preço que você vai receber ou vai pagar pelo produto é aquele valor que você fechou. Acabou, né? Ou seja, você fixa antecipadamente, né, aquilo que você acha que é a remuneração adequada para a sua produção. Logicamente, eu não vou fazer isso de toda a minha produção. Eu posso fazer de uma parte para garantir aquele preço. Porque o importante, o produtor ele quer vender pelo melhor preço. Você nunca vai ter o melhor preço. Pode ser que você pegue o melhor preço, pode ser que não. Mas o que é ideal é você ter uma média de preços da sua venda. Então você vender de forma escalonada, você fazer um hedge, você garante um valor e o resto você especula. Você espera se o mercado vai reagir ou se o mercado não vai reagir. Se o mercado reagir, aquilo que você não fechou, você vende um valor maior. Na média, você vendeu bem. Se o preço cair, você vai vender. Na média também você vai ter uma média, né, um pouco maior se você tivesse vendido tudo a um preço menor. Então serve para isso, tá? Para garantir preço. Bom, falamos de mercado futuro. Agora vamos falar de mercado de opções, tá? Contrato futuro e agora contrato de opções, tá? São modalidades, coisas diferentes, tá? Contrato futuro, fecho, pago as variações diárias, não há liquidação física, é só liquidação financeira. E no vencimento tem que ser honrado, tem que ser cumprido. Bom, mercado de opções. O que é uma opção? É o direito de comprar ou vender uma quantidade específica de um bem ou um ativo a um preço determinado para exercê-lo numa data pré-fixada ou num prazo determinado até a data de vencimento ou expiração. Tá? Objetivo: proteção contra a queda dos preços de seus produtos no mercado físico. Tá? Quem são os agentes? Um comprador, um vendedor, o produto, o preço, a data de vencimento e o valor do prêmio. Tá? Então, o que é o mercado de opções? Por exemplo, eu sou produtor rural, eu planto soja, eu estou plantando soja agora. De repente, uma indústria lança, né, faz um lançamento e fala assim, olha, eu estou dando a opção de você me vender a sua soja a, sei lá, R$ 150 a saca. Para você me entregar em abril de 2022, dia 30 de abril de 2022. R$ 150, bom, eu acho que R$ 150 é um preço bom. Bom, para você ter o direito, né, a opção de me vender essa soja em abril, você vai me pagar um prêmio de, sei lá, R$ 2, R$ 3, eu não sei. O valor do prêmio é a empresa que estabelece. Por saca. Você me paga, fecha o contrato. 150 mais R$ 2 por saca, 152. Certo? Pago o prêmio e faço o contrato. E vou plantar minha soja, vou esperar minha soja, vou colher minha soja lá em março, em abril, e tô com a soja no armazém. Bom, vou ficar de olho no mercado. Chegou lá próximo lá 30 de abril, né? Eu vou olhar o preço no mercado. Ó, o mercado tá R$ 130 a saca da soja. Eu vou notificar a empresa, olha, eu vou exercer a opção. Vou vender a 150, né? Vou te entregar a 150, então ele entrega a soja para o cara a 150, ele tem que pagar os 150, menos os R$ 2, então ele vai vender, na verdade, por R$ 148 a saca da soja, líquido, né? Descontando o prêmio, 148. Se estava 130, vendi por 148, vendi melhor do que se eu pegar a minha soja e for para o mercado. Vou vender a 130. Não vou exercer a opção, lógico. Então, e vou entregar a soja para o cara, sem dúvida. Vamos pegar outra situação. Vamos supor que a soja chega lá, próximo a 30 de abril, a soja está a R$ 180 a saca, no mercado físico. Eu vou notificar a empresa e falar, ó, não vou exercer minha opção. Não vou.
O mercado está pagando 180. Pronto, não vou entregar. Eu tenho a opção de entregar ou não, de vender ou não. A opção é minha. Então, eu vou dizer, ó, não quero exercer a opção. 180 saca, menos R$2 do prêmio, eu vou estar vendendo a minha soja por 178. Vou para o mercado e vendo 180, menos 2 que eu perdi, que eu paguei de prêmio, eu vendi no valor líquido de 178. Ele é mais flexível do que o contrato futuro, tá? Então é assim que funciona a opção, tá certo? Uma ideia bem mais, assim, bem mais didática. Bom, então o comprador, quem compra a opção, né? O comprador da opção é o titular dos direitos previstos no contrato, então ele tem o direito. O vendedor é o lançador do contrato de opção. Ele assume a obrigação, ele tem a obrigação de honrar a opção se o comprador falar, eu quero exercer minha opção. Tá? O preço, o valor definido no contrato. Tá? Data do vencimento é a data limite para o comprador exercer a opção. E o prêmio é o valor que o comprador paga ao vendedor para adquirir o contrato. Tá certo? Então sempre tem essa figura do prêmio aqui, ó, tá? Do prêmio. Bom, aqui já são os termos mais técnicos, né? A gente vai falar, mas isso é meio complicado às vezes a gente gravar isso, porque são uns termos técnicos, né? Então, se eu tenho um contrato de opção de venda, eu tenho uma put, e se for um contrato de opção de compra, eu tenho uma call, tá? Então, de venda é put e de compra é uma call, tá? Então, o que é uma call? É um put, né? Um contrato de venda, put. É um contrato no qual o lançador, que é o vendedor, mediante o recebimento de um prêmio, concede ao titular, que é o comprador, o direito ou não de vender o produto a um preço previamente fixado, chamado preço de exercício, até a data do vencimento do contrato. Observe que aquelas figuras que eu mencionei lá fora, lá atrás, estão todas aqui, ó, vendedor, comprador, prêmio, produto, preço, preço de exercício e vencimento, tá? Um contrato de opção de compra, uma call, né? É um contrato no qual o lançador, mediante o recebimento de um prêmio, concede ao titular o direito de adquirir o produto a um preço previamente fixado até a data do vencimento do contrato, tá? Então são os dois tipos de opções. Só que tem um contrato de opção, uma call, eu tenho o direito de comprar ou vender, né? Então tem uma buy, né? Ou não, buy a call, né? Que a gente chama, né? Então, graficamente, né? Ele ficaria representado dessa forma aqui, né? Comprar, né? Comprar uma opção de compra é buy a call ou long call, a gente chama isso no mercado, né? Comprar em inglês é buy, né? Buy, né? Vender é sell, né? Vender uma opção de compra é um sell a call ou short call, né? Graficamente ficaria nessa situação aqui, ó, em relação ao gráfico. Ou comprar uma opção de venda, né? Que é uma put, né? Buy a put, ou long put, ou sell a put, ou short put, tá? Aqui fica nesse formato. E sell a put ou short put nesse formato aqui no gráfico. Depois a gente vai ver um gráfico, vocês vão entender por que dá essa figura desse jeito aí, tá? Então, são os termos, né, que existem. Então, por isso que eu falo, é meio confuso, a gente não está acostumado com isso. Né? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Mercado de opções no negócio, exemplo. O senhor fulano, maio de X2, café, 10, né, 10, a saca de café, né? Saca de café. Então, ele vai vender, né? Fazer aqui uma opção de venda, né? Uma put, né? Uma put, sell put, de café, tá? Maio para agosto de X2, 120 a saca, ele paga 10, que está expresso em dólar, mas 120 ou 120 reais, 10 reais de prêmio a saca. Então, vamos lá ver. Aqui é o gráfico. Lembra dos gráficos que eu falei?
a tendência da linha? Então aqui você vai ver a tendência da linha, tá? Então aqui eu tenho o prêmio, tá? Ou ganho, sei lá. E aqui eu tenho o preço da saca, né? 150, 140, 130, 120, 110, né? O café está cotado a 100 a saca. Aqui na linha, nessa linha aqui, traços, né? Traço, ele não exerce opção, né? Então, nessa situação aqui, né, nessa opção aqui, a saca do café está 150, 140, ou seja, está maior do que o preço que eu fechei. É isso? 120. Foi 120 que fechou lá atrás. Por que eu vou vender a 120 se eu posso vender a 150? Né? E eu paguei 10 de prêmio na saca. A 140, eu estou ainda recebendo 130 líquido. A 150, eu estou recebendo 140 líquido, porque eu fechei a 120, a 10 de prêmio, né? Por saca. Então eu vendo a 150 no mercado e desconto os 10, eu acabo vendendo a 140. Aqui eu ainda ganho, eu fico a 130, né? Agora, aqui, nessa linha, nessa linha aqui, ó, tracejada aqui, sem interromper, ele recupera o prêmio. Se eu vender a 130, tá? Menos 10 do prêmio, eu fico 120. Fico empatado, tá certo? Empatado. Agora, se o café tiver a 100, né? Eu vou exercer a opção. O café que eu estou falando no mercado físico, porque eu fechei a 120. Se o café no mercado físico tiver a 110, a 100 reais a saca, né? Eu não vou vender a 100 reais, eu vou vender a 120. Tá? Menos 10 que eu paguei, eu fico com 110. Eu vendi a 110. Maior do que o 100, o café cotado a 100. Então eu vou exercer a opção aqui. Eu exerço aqui, nessa situação. Aqui eu não exerço, porque o café no mercado físico está a um preço superior ao que eu fechei com o comprador, a 120. Então eu não vendo, eu não exerço a opção aqui, ó. Aquilo que eu disse para vocês do gráfico, nesse sentido aqui, ó. Porque pode ser a situação, dependendo de ser vendido, o gráfico dá nesse sentido aqui, ó. Tá? Dá nesse sentido. Então, dependendo da situação, a forma como o gráfico vai apresentar, tá? Aqui, nesse caso, né, se o café estiver cotado no mercado a 150 lá no vencimento, eu não vou exercer em lugar nenhum. Porque está 150. Tá? Não vou exercer opção. Fala do cara, tchau, não quero. Tá? Não quero. Porque o mercado está pagando mais do que o preço que eu fechei com ele. Tá certo? Não vou exercer opção. Tá? Então, esses são exemplos de um contrato de opção. Então, resumindo, na hipótese 1, café cotado a 100. Eu recebo 20 reais, porque eu vendi a 120, recebo 20 reais a mais em relação ao mercado, né? Menos o prêmio, eu ganho 10 reais. Acabo vendendo a saca por valor líquido 110. Aqui, a 150 menos 10, eu acabo vendendo a saca por valor líquido a 140. Né? Não vou exercer opção. Aqui ele exerce a opção e aqui ele não exerce a opção. Tá? Não exerce a opção. Aqui nós estou colocando para vocês aqui todos os detalhes de um contrato, né, futuro, né, no caso aqui do boi gordo. Então todas as características, tudo que você precisa saber sobre um contrato, tá? Então assim, eu não vou fazer a leitura disso, depois vocês façam a leitura mais detalhada. Então assim, objeto, o que é um boi? Olha bem, o que é um boi para a bolsa? Para B3. É um bovino macho, castrado, bem acabado, carcaça convexa, em pasto ou confinado,
pesando entre 450 e 500 quilos, com idade máxima de 42 meses. Isso para a IBMF é um boi, é o padrão de um boi. Tá? Padrão de um boi. São negociados contratos, né? 330 arroba. Lembra que eu falei 330 arrobas? São 20 bois de 16 arrobas e meia. Tá? 16 arroba e meia. É negociado em reais, tá? E aí tem os custos, né? Os custos. Tem também aqui, ó, meses de vencimento, ou seja, os meses em que se fecha contrato, tá? Que os contratos vencem, né? Nem sempre vence em todos os meses, dependendo da mercadoria, não tem vencimento para todos os meses do ano, tá? A margem de garantia, quanto você tem que depositar e quanto custa de emolumentos, né? Para você negociar. Isso aqui é para um boi, tá? Isso aqui para etanol, tá? Etanol. Isso aqui para milho. O que é milho? Para padrão milho para a bolsa. Milho em grão, a granel, não é ensacado, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro, amarelo, da última safra e de produção brasileira. Tá? Então não adianta você chegar lá com milho branco. Ele tem que ser amarelo. Tá? Porque existe milho de várias cores, né? Não sei se vocês sabem. Milho aquele milho branco, né, que é usado para fazer canjica, né? Você compra canjica que é um milho branco. Eu lembro que quando a gente morava no sítio, às vezes minha mãe plantava aquele milho, alguns pés daquele milho branco para a gente fazer canjica. É branquinho o milho, né? É branco, não tem coloração amarela. Mas já vi milho vermelho, já vi milho preto, né? Preto, grão preto mesmo, tá? Então, é o milho amarelo, tá? 450 sacas é um contrato, 27 toneladas, e aqui são as características. Você pode ver que não vence em todos os meses do ano, ó. Janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. São os meses de vencimento, tá? Café. Café cru em grão, de produção brasileira, coffee arábica, tipo 4,25, 4 quinto ou melhor. Bebida dura ou melhor. Bom, eu não entendo de classificação de café. Eu não sei o que é bebida dura ou o que é bebida mole, tá? Contrato de dólar futuro, aquilo que eu falei para vocês. Contrato Ibovespa futuro. Contrato de ouro futuro. Contrato DI, né? Taxa DI, interfinanceiro futuro. E aí tem agora aquilo que a gente falou de... Então, aquelas que lá se procurar, vocês vão encontrar de soja e outros produtos, tá? Isso aqui agora é a parte contábil, né? Porque no nosso plano de ensino está previsto o fundamento e também contabilização, né? De contrato futuro e derivativos, né? Instrumentos financeiros e derivativos, tá? Então, vamos ver a parte de contabilidade, tá? Bom, vamos lá na Lei 6.404, que é a Lei da Sociedade por Ações, né? O que a lei fala com relação a essa questão. Então, no artigo 183 da Lei 6.404, lá diz que no balanço os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Inciso 1. As aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, fiz um grifo aí, e em títulos de crédito classificados no ativo circulante ou no reserva a longo prazo, devem ser avaliados como pelo valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda. Observe o seguinte, que esses ativos financeiros, eles têm uma classificação, que são destinados à negociação, disponível para venda ou mantidos até o vencimento. Tá? São 3 classificações que eu tenho, né? Três classificações que nós temos para esses ativos financeiros. Ou seja, destinados à negociação, disponíveis para vendas ou mantidos até o vencimento. Tá? Então, se for destinado à negociação ou mantidos ou disponíveis para vendas, devem ser mensurados ao valor de mercado, ao valor justo. Tá? Ao valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando esse for inferior, no caso das demais aplicações,
Ou seja, no caso das demais aplicações. No caso das demais, é o mantido até o vencimento. Então, o mantido até o vencimento, ele é avaliado pelo custo de aquisição mais as variações que ele sofre no mercado em termos da taxa de juro aplicada a ele, tá? Aplicada a ele, tá? Aplicada. Bom, isso na lei 6.404, tá? Agora, nós temos os pronunciamentos contábeis, os CPCs, né? Então, os CPCs que tratam dessa matéria é o CPC 14, que trata de instrumentos financeiros. Aí ele trata do reconhecimento, como que eu faço o reconhecimento da contabilidade, como é que mensuro e como que eu evidencio, tá? E esse CPC, ele guarda uma correlação com a norma internacional de contabilidade, a IAS 39 e a IAS 32, que é do IASB, tá? Do IASB. Parte, né, da 32, do IASB. Nós temos também o CPC 39, que fala de instrumentos financeiros da sua apresentação. Ele guarda correlação com a IAS 32, tá? E tem o CPC 40, tá? Que fala de instrumentos financeiros de evidenciação, tá? Evidenciação. Eu imagino que o CPC 40 vai sumir e que vai ficar só o CPC 14, porque aqui também tem evidenciação e aqui tem evidenciação, tá? Mas eles estão vigentes. Esse CPC 40, ele tem correlação com a IFRS 7, tá? Do IASB. Tá? Só uma curiosidade. Por que as normas internacionais, umas têm a sigla IAS e outras têm a sigla IFRS? Vocês pararam para pensar nisso? Já falaram isso para vocês? Quem dá normas internacionais, quem dá contabilidade, contabilidade avançada, contabilidade intermediária, contabilidade financeira, sei lá o que, as contabilidades que vocês veem por aí. Então, é o seguinte, IAS quer dizer International Accounting Standard, né? Ou seja, norma internacional de contabilidade, né? IAS, International Accounting Standard. IFRS quer dizer International Financial Report Standard, ou seja, relatórios financeiros, né, de reporte de normas. Bom, quem ditava as normas internacionais até determinada época era o IASC, né? International Accounting Standard Committee. Era um comitê que definia as normas internacionais. A partir de uma determinada época, essas normas passou a ser de competência do IASB, International Accounting Standard Board, né? E aí o IASC ficou apenas como um comitê consultivo e não mais de normas. E aí as normas emitidas pelo IASB passaram a ser denominadas IFRS, International Financial Report Standards, né? Só que ambas são normas internacionais. Estão hoje sobre cuidados, né, do IASB, as IAS. Tá? Então, se vocês olhar o rol de normas internacionais, vocês vão encontrar IAS e vão encontrar IFRS. Tá? IFRS. Então, é por isso que tem essa diferença. Provavelmente, nas revisões que o IASB for realizar nessas normas, eles vão acabar denominando todas elas de IFRS. Mas é por isso que existe essa diferença na sigla das normas internacionais, tá? Só a título de curiosidade, tá bom? Depois vocês perguntam para o professor de vocês de contabilidade avançada, intermediária, por que tem isso, vamos ver. Bom, então são esses são os CPCs que tratam do assunto. Mais precisamente, logicamente, mais precisamente o CPC 14, porque ele trata do reconhecimento e mensuração. Enquanto que o outro aqui é a sua apresentação, né, a forma como deve ser reportado e notas explicativas, que é a evidenciação e coisa desse tipo. Então, mas trata do assunto, tá? Bom, para os ativos financeiros serão utilizados vários critérios de avaliação. Instrumentos financeiros que não são ativos financeiros derivativos, né?
O que são ativos financeiros? São ações, que são renda variável, e renda física, inclusive renda fixa, inclusive derivativos. Os ativos financeiros são contabilizados como destinados à negociação. Esses ativos são de fácil liquidez e o propósito da companhia é obter benefício de curto prazo. Ou seja, instrumento financeiro derivativo destinado à negociação são aqueles ativos de fácil liquidez, né, e num curto prazo a empresa pretende vendê-los, né? Mantidos até o vencimento, são aplicações a serem mantidas até a data dos seus vencimentos, geralmente representados por títulos de renda fixa, tá? Nesse caso, a entidade tem a intenção e os recursos financeiros necessários para manter esse ativo até a data do seu vencimento. Ou seja, a empresa não tem intenção de vendê-los, tá? Mantém até o vencimento de forma tranquila. Fora isso, são chamados disponíveis para vendas, né? Para vendas. Então vamos imaginar assim, o que vamos fazer uma analogia aqui para a gente entender a diferença de cada um. Vamos imaginar que eu tenho uma casa, que é a casa que eu moro, tá? Minha casa não está à venda, mantida até o vencimento. Pronto. Minha casa está à venda. Se aparecer um negócio e for bom, eu vendo. Está destinada à negociação. Minha casa está à venda e eu coloquei uma placa no portão, no muro na frente da minha casa, vendo, telefone e tal, disponível para venda. Dá para perceber a diferença? São nuances apenas de destinado à negociação e disponível para venda. Destinado à negociação, eu vendo. Se aparecer uma oportunidade, eu vendo. Disponível para venda, é para vender. Estou anunciando. Tá? Essa é a diferença, tá bom? Só para fazer uma analogia. Bom, os critérios da Lei 6.404, né, artigo 183, alíneas, inciso 1, alíneas A e B, são destinados à negociação, né, ou disponível para venda, valor de mercado ou valor equivalente que seja pelo valor justo. Mantido até vencimento pelo valor do custo, acrescido aí das prováveis, dos rendimentos e prováveis valores de realização, ou deduzido, depende, tá? Então, essas são as regras para a contabilização. Aqui tem um resumo aqui, né? Por exemplo, empréstimos recebíveis, né, é pelo custo amortizado, ao valor justo, né, conta de resultado, né, valor justo, contrapartida resultado. Se é mantido até o vencimento, custo amortizado. Agora, existe uma diferença aqui, ó, tá? Preste bem atenção nisso aqui. Quando se trata de quando você fala de valor mantido até o vencimento e destinado à negociação, a contabilização da valorização ou desvalorização desse ativo é contrapartida de resultado, tá? O ganho que eu tiver é resultado, se houver perda, é resultado. Tá certo? Mantido até o vencimento, avaliado a custo mais as variações que houver é contra resultado. Destinado à negociação, o ganho ou perda que eu tiver é contrapartida de resultado. Agora, aqueles que for disponível para venda, tá? Avaliado a valor justo, só que o ganho ou a perda que ocorrer não é contra o resultado, é contra o patrimônio líquido, é contra do PL, tá? Qual conta no PL que eu uso para contabilizar ganho ou perda em cima de ativos disponíveis para venda? Aquela conta que tem no PL que chama ajuste de avaliação patrimonial. É aquela conta que a gente usa. Ajuste de avaliação patrimonial. Tá? Então, é um detalhezinho que tem na contabilização. Tá? Então, quando eu falo de instrumentos financeiros e derivativos mantidos até o vencimento, mensurado a valor de custo, né? Valor de custo histórico.
Instrumentos financeiros derivativos, mantidos até o vencimento, tá? Avaliado a valor justo, contrapartida, resultado. Agora, quando for instrumento financeiro derivativo disponíveis para venda, é mensurado a valor justo e a contrapartida das variações no preço é a conta do patrimônio líquido, ajuste de avaliação patrimonial. Fica bem claro isso, tá, pessoal? Tá? Exemplo, a Ciejama comprou um título, 2.000, os rendimentos e a data do balanço foi de 100 e o valor de mercado desse título é 2.140. Tá? Contabilização. No ato da compra, vou debitar ativos financeiros ou instrumento financeiro derivativo, depende do seu plano de conta, débito de 2.000, é uma conta do ativo, como eu paguei por ele, sai de banco 2.000. Valor pela compra do título. Beleza? R$100 do rendimento, ativo financeiro, receita financeira, resultado, tá? Ó, títulos para negociação, tá aqui em cima, ó. Resultado, 100, tá? 100. Só que o mercado tá pagando menos. Perda para desvalorização do título, R$20. Então, debito ativo financeiro, debitei perda, creditei ativo financeiro e fiz o ajuste, tá? De 20. Tá? Se é título disponível para venda, observa bem, ó. Vou ficando errado aqui. Não foi pro PL. Tem que ser o PL ali. Bom, se é mantido até o vencimento, simplesmente faz esse ajuste aqui, ó. Tá? Aqui tem um exemplo de cobre, né? Poderia ser qualquer outro ativo, tá? Então, comprou 800 kg de cobre, né? 89.600. O contrato será liquidado pela quantia de dinheiro na entrega do física do cobre, né? Não há entrega física. O valor de mercado do quilo de cobre do 6 é 100, né? Então dá 118 e depois 114 em cada data, em cada época. Então quando comprou era 112. Em 30 do 6, um mês depois, 100. Em 31 do 12, 115. Em 30 do 6 de X6, 114. Então o preço vai mudando. O valor de mercado do contrato em 30 do 6, 0. Porque quando eu faço a negociação não há desembolso. Em 31 do 12, né? 31 do 12, 4.800. Em 31 do 3, 1.600. Né? Então, os lançamentos contábeis seria o seguinte: em 30 do 6, quando é feito o negócio, não há nada que contabilizar. É igual a 0. Não há desembolso, não houve pagamento, tá? Na data, 31 de 12 de X5, na data o valor do instrumento financeiro era 4.800, principalmente em função do aumento do quilo de cobre, que era 100, passou para 118, tá certo? Então, o valor, né, de mercado do contrato está relacionado com o fato de que a data base, o valor de mercado era, né, 800 kg a 118. Enquanto que a quantia física, que a companhia já se comprometeu a pagar, era de 89.600. Então, o que acontece aí? Genericamente, o valor do mercado desse contrato poderia ser composto da seguinte forma: o valor de mercado é 94.400, que seria os 800 kg de cobre a 118, tá? E a quantia que foi fechada era 89.800, tá? Então, a diferença
é o 4.800, que é simplesmente esse valor é que vai ser objeto da contabilidade, tá? Tá certo? Então, ó, instrumentos financeiros derivativos no ativo, debito 4.800, ganho com instrumento financeiro 4.800, tá? Resultado. Então, num contrato futuro, né, você contabiliza apenas os ajustes diários, porque quando você faz a venda por aquele valor da venda do produto, não há o que contabilizar, porque não há recebimento nenhum. Simplesmente pelos ajustes diários que você vai fazendo. Portanto, de repente, isso pode ser ativo ou pode ser passivo. Vai mudando, dependendo da oscilação do preço em relação ao preço-alvo. Tá? Em 30/6, né, houve uma queda, né, de 118 para 114, né, então o valor muda. Tá? Então, a perda de instrumento financeiro, 3.200, e crédito de instrumento financeiro, houve uma perda. Né? Aí há uma liquidação aí, né? Então, debito banco e credito instrumento financeiro derivativo da liquidação financeira do contrato. Isso aqui no vencimento, tá? Então, acontece isso aí. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Para quem não me conhece, aí é meu currículo, tá? Currículo simplificado. E essa foi a bibliografia que eu utilizei para fazer esse material, tá? Um artigo que eu publiquei em 2004 sobre fundamentos de contrato futuro de opções. Fiz uma apresentação aqui no encontro de contabilidade rural do Mato Grosso do Sul, a SAF Neto. Isso aqui são informações de um site sobre contrato futuro. Isso aqui é uma bibliografia que eu tenho de 96, antiga, mas é interessante esse livro, tá bom? É isso aí. Façam um bom proveito. Boa noite para vocês, boa tarde, boa noite, um abraço.